Palavra de Deus lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, versículo de número 21. Marcos 10, 21, está escrito: E Jesus, olhando para o jovem rico, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Marcos 10, 21. A pergunta é, ao mesmo tempo, o tema da mensagem: o que é que está faltando em mim? Eu não sei se você tem, vez por outra, esta dúvida. Algumas pessoas, por exemplo, agora, está dizendo: Pastor Júnior, olha, pastor, eu não sei por que as coisas parecem ser mais difíceis para mim. Em outras palavras, você está fazendo essa pergunta: Pastor, acho que está faltando alguma coisa em mim. Pastor, eu acho que está faltando alguma coisa em mim, pastor, porque eu não estou envolvido, pastor, em nenhum pecado que seja um pecado, sei lá, abominável, como aqueles pecados capitais, aqueles pecados mais graves, aqueles pecados principais. Pastor, eu tenho a minha vida, pastor, graças a Deus aqui trabalhando, tal, de casa para o trabalho, mas eu não vejo, pastor, as coisas acontecendo. Pastor Júnior, eu não vejo as coisas indo para frente. Eu não sei, pastor, o que está acontecendo comigo. Quando você faz essa pergunta, quando você busca compreender isso, eu entendo que lá no fundo do seu coração tem uma voz dizendo: está faltando alguma coisa. Na verdade, por mais que você seja correto, na verdade, por mais que você seja uma pessoa responsável, sempre está nos faltando alguma coisa. Isto mesmo, sempre nos falta alguma coisa. Sempre nós precisamos melhorar diante de Deus. Sempre o Espírito Santo, ele nos cobra um aperfeiçoamento maior. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O Senhor não está satisfeito nessa sua condição. Por mais que você deixou o pecado, aquela vida desmantelada, a mentira, por mais que você deixou a prostituição, os vícios e outras coisas mais, Deus não está satisfeito com essa condição que nós estamos diante dele. Ele quer que você melhore. E para você melhorar, você precisa completar, você precisa fechar essa brecha. Você precisa obter em Deus algo que lhe está faltando. Dito isso, eu vou avançar aqui na mensagem, lhe lembrando esta história e o contexto que lemos, Marcos capítulo 10, versículo de número 21. Aqui, Jesus está tendo uma conversa com um jovem, e a Bíblia identifica esse jovem como um jovem muito rico. Cá pra gente, me chama a atenção, ou me chama mais a atenção, não é a condição daquele jovem ser rico, mas a capacidade que aquele jovem tinha de viver diante da sociedade como um exemplo. Porque a conversa começa assim, ó. O jovem chamando Jesus de bom, você pode ver a partir do versículo de número 17, se você pode abrir a sua Bíblia, abra, se não, fique bem atento a tudo que eu estou falando aqui, Marcos capítulo 10, porque quando Jesus passava, aí ele veio agora um jovem que se ajoelhou diante dele e se referiu a Jesus como bom mestre, e aí Jesus diz: não, eu não sou bom, só tem um bom, que é o Pai. E depois aquele jovem pergunta
a Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus disse, para você herdar a vida eterna, você precisa cumprir os mandamentos. E Jesus começa a falar sobre o mandamento de não adulterar. E cá para mim, eu imagino Jesus diz, olha, você tem que não adulterar para herdar a vida eterna. E aquele jovem dizendo, epa, nesse quesito eu estou ok, passei, não me falta nada, nesse quesito não adulterará. Aí Jesus começa no versículo 19, ou continua, melhor dizendo, e não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, ou não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem dizendo, epa, passei no teste, faço tudo isso. Então Jesus olha para ele e diz, mas está faltando alguma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele jovem era rico, tinha muitas propriedades, e a gente vai ver daqui a pouco Jesus explicando aos discípulos, dizendo, o problema não era que ele era rico, o problema é que ele era apegado às riquezas. E é interessante essa expressão aqui, Jesus dizendo no versículo 21, falta-te uma coisa. Pastor Júnior, eu preciso que Deus fale comigo, e Deus está falando com você. Deus está falando comigo aqui também. E Deus está dizendo, meu filho, falta-te uma coisa. Está faltando em mim e em você uma coisa. Uma coisa está faltando para complementar. Uma coisa está faltando para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. E enquanto eu li essa palavra, estudava esse texto para ministrar a palavra do Senhor, eu percebi que, na verdade, está faltando na nossa vida amor. Está faltando amor. Diga comigo assim, está faltando amor. Esta geração é uma geração que é muito necessária, tem muita necessidade de amor. E aí, quando a gente fala dos outros, é muito fácil a gente falar dos outros e da gente mesmo. Eu percebi que na minha vida está faltando mais amor. Por que, pastor Júnior, está faltando mais amor? Porque nós temos uma capacidade enorme de viver uma fantasia espiritual. Nós temos uma capacidade assustadora de criar personagens. Não, pastor Júnior, eu não sou assim. Talvez você seja assim. Talvez você seja assim como eu estou falando. Por isso que o Senhor, ele diz assim, olha, tira a máscara. Seja sincero diante de mim. Amanhã, você que está assistindo ao vivo, ou você que está vendo essa mensagem em outro momento, não sei, manhã, tarde, noite, não sei, mas Deus está dizendo aqui para mim, para você, meu filho, é tempo de praticar o amor e de não apenas ser um religioso, não apenas ser um robô, um escravo de leis, um escravo de normas religiosas. Eu preciso deixar urgentemente de ser um crente de fachada. Eu preciso urgentemente parar com este negócio de enganar a mim mesmo, vivendo uma religiosidade que não funciona para porcaria nenhuma, me permita a expressão. É só capa, é só conversa fiada, é só modismo, é só eu aprendi assim, é assim, eu não aceito isso, não aceito aquilo. Quem é você diante de Deus para reagir ao trabalhar de Deus? Não está bom, as coisas não estão boas,
As coisas não podem ficar assim. Deus está exigindo de mim e de você nesta oportunidade. Deus está exigindo de mim e de você nesta oportunidade uma ação concreta. Para com esse negócio. Esse negócio de conversa é muita fala, é muita promessa, é muito blá blá blá, é muito churumingado, é muita reclamação e não se faz nada. Não se faz nada. O amor de Deus nos leva a fazer, a praticar, a colocar em ação as coisas. Não fica. Aqueles que amam a Deus e que têm esse amor de Deus não ficam apenas nas promessas. Não fica apenas naquilo que é abstrato, mas coloca agora suor. Agora coloca sangue na coisa. Coloca garra. Coloca o eu faço. Eu não vou prometer fazer, não. Eu estou fazendo. Eu já comecei a fazer, pastor Júnior. Eu já comecei a dar um passo. É assim que o amor de Deus se manifesta na nossa vida. O diabo está aplaudindo. Muitos crentes que vivem uma vida apenas de palavras e de promessas. Jesus lá em lá em João, capítulo 5, versículo 42, Jesus, ele deixa uma palavra dura para os religiosos daquela época. Você que está ligando o rádio agora, chegou agora, está desde cedo, o tema dessa palavra é uma pergunta: o que é que está faltando em você? O que é que está faltando em você? É o tema dessa pergunta. E a primeira coisa que nós identificamos, à luz da história do jovem rico, é que está faltando amor. E olha só o que Jesus fala aqui, nesse primeiro ponto da mensagem, porque Jesus diz assim, falando para aquele povo que estava ali rodeando, com fama de caridoso, de amoroso, mas num coração cheio de coisas que desagradavam a Deus. Ele diz assim, está escrito, João 5,42, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus estava dizendo assim, vocês estão com conversa mole, vocês estão me perseguindo, me recriminando. Se você vê o texto lá, porque Jesus, ele se declarou filho de Deus, mas não só por causa disso, porque Jesus praticava o amor de Deus aos sábados. E neste dia ninguém poderia ter nenhuma movimentação atípica, porque o sábado era resguardado para os atos de religião, de devoção a Deus. E Jesus vai e bate de frente com essa turminha aí, e agora esses homens, eles vão agora e perseguem Jesus em nome da religião. Persegue Deus em nome de Deus. Já viu isso? Pois bem, Jesus diz, olha, vocês não têm o amor de Deus. Oséias capítulo 4, verso 1, o próprio Deus já havia denunciado essa falta de amor, dizendo, está escrito, Oséias 4, 1, e eu temo essa palavra, porque diz o Senhor, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O profeta agora estava revelando o coração de Deus para o povo e dizendo, Deus está em contenda com vocês. Deus está fazendo oposição a vocês, vocês que estão dentro do templo. Vocês que estão com essa carinha de caridade, mas que se renderam às pressões desse mundo. Vocês que estão com essa carinha de caridade, mas se renderam
ao espírito de medo que este mundo está implantando em vocês. Vocês que estão com o cartão de membro em dia, até com o cartão de dizimista em dia, algumas igrejas têm, não é? Eu dou o meu dízimo, pastor, todo dia. Pois bem, eu estou em contenda com vocês, porque vocês deixaram de lado a reação, vocês não estão reagindo, vocês estão ouvindo o conselho dos ímpios, e eu estou e me proponho e me posiciono em contenda contra vocês, porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que está acontecendo conosco? Porque está faltando amor. O Evangelho, irmãos, não é poesia, não é palavras bonitas. O Evangelho não é um ajeitadinho. O Evangelho não são palavras positivas. O Evangelho é prática. Está faltando nas nossas vidas práticas. Ou praticar o amor de Deus. Está lhe faltando alguma coisa. Jesus olhou para o jovem rico e disse a ele: eu deixo essa palavra para você. Eu deixo essa palavra para você. Concluindo aqui essa primeira parte da mensagem, dizendo a você que este amor é o próprio Deus. Quando eu identifico que está faltando amor na minha vida, de forma muito realista, eu identifico também que está faltando Deus na minha vida. Como assim, pastor Júnior? Isto está faltando Deus na minha vida. Pastor Júnior, eu identifico isso e eu não vou aqui, pastor, achar que essa mensagem não é para mim. Eu esperava ouvir outra coisa, talvez, mas eu quero este amor. Eu quero este amor, pastor Júnior, e o que é que eu faço para ter esse amor de Deus? Primeiro, você precisa valorizar as coisas eternas. Você não pode ser guiado por vista. Você precisa entender que mais vale as coisas de Deus do que as coisas da terra. Você precisa valorizar as coisas eternas. Você precisa, segundo, praticar exercícios espirituais. Você talvez esteja obeso, sabe? Quando a gente come mais um pouquinho o que não deveria, quando a gente fica mais naquela vida parada, não faz uma caminhada, não come nada saudável, é só enlatado, é só coisa industrializada, come na hora errada, na hora de estar dormindo você está comendo, sabe? Aí você fica obeso, pesado, sabe qual é essa sensação? Pois bem, espiritualmente você está assim, pesado, pesadão, pesado. Está faltando mobilidade na sua vida, está faltando músculo na sua vida, está faltando disposição na sua vida espiritual. E como é que eu faço, pastor? O que é que eu faço? Eu quero esse amor de Deus, eu não quero ser esse crente de fachada não, pastor, porque eu estou vendo que a vida está me enterrando. Pastor Júnior, eu estou vendo que a vida está me enterrando. E eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, eu vou reagir, eu vou fazer hoje. Primeiro, valorize as coisas eternas. Segundo, pratique a oração, o jejum e as esmolas. Essas três coisas são os exercícios mais concentrados que nós podemos praticar diante de Deus. É algo que às vezes me dá, sabe, como eu posso dizer, uma impaciência quando eu prego, irmãos, porque é tão difícil entender que você precisa ter uma vida de oração com Deus. Pastor Júnior, eu não quero orar.
Pastor Júnior, eu só vou orar quando eu estiver no ônibus, quando eu estiver no chuveiro, quando eu estiver lavando os pratos. Eu não quero fechar a porta do meu quarto e orar, eu não vou orar. Então arrume outra coisa para fazer. Não dá para você ter uma vida espiritual. Não dá para você ter Deus no seu coração de forma abundante se você não tiver disciplina na oração. Será que é tão difícil de entender isso, irmão? Que coisa absurda é essa, hein? Que empecilho, que empancamento, não sei nem se existe essa palavra, que travamento é esse, hein? Fecha a porta do teu quarto, organiza a tua vida em nome de Jesus, passa 10 minutos orando no intervalo aí do teu trabalho, sei lá, para um pouco, desliga o celular, sei lá, bota no modo... Fica só com Deus. Eu não estou falando aqui, não é de algo que eu vi, não. Eu estou falando de algo que eu procuro praticar. E que a minha vida foi transformada. Eu cresci no evangelho, ouvindo os pastores mandando a gente orar. E entra ano, sai ano. E é uma preguiça do inferno. Só pode ser do inferno. Sangue de Cristo tem poder. Essa palavra chega até você, é uma providência de Deus. Deus está se pondo em contenda com a terra. Eu acabei de ler Oséias 4:1. Deus está em contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. Nem conhecimento de Deus na terra. E Deus se põe em contenda, em oposição, porque as pessoas não estão valorizando mais o que é eterno, não estão valorizando mais os exercícios espirituais. Eu repito, oração. Irmãos, a oração, orar em todo o tempo é importante, é inclusive bíblico. Mas eu não acredito. Isso daqui é uma opinião minha, eu não acredito nesta oração que você ora em todo canto e não tem um momento para orar com Deus. Isso é desorganização nossa. Deus quer um momento que você fique a sós com Deus, de preferência um momento que ninguém saiba o que você está falando, porque Ele diz assim, olha, eu, Deus, que vejo você em secreto no seu quarto orando, eu vou lhe recompensar. Eu vou lhe recompensar. Oração, jejum, se você não sabe, é fácil compreender, mas pastor, sou novo, minha igreja não fala sobre jejum. Procure um crente mais experiente, ele vai lhe explicar como você pode jejuar. Pastor, o que eu tenho só dá para mim, pouco dá para mim. Se vira, eu não sei como você vai fazer. Só sei que Deus diz que a bênção dele está sobre a vida daqueles que dão esmolas, isto é, aquele que ajuda o necessitado. Pastor, eu não sei, se vire, eu não sei como você vai fazer. Eu só sei que você precisa amar as coisas espirituais para ter esse amor de Deus na sua vida. Você precisa praticar os exercícios espirituais, deixa essa paralisia, você está pesado, você está obeso, rapaz, espiritualmente falando. E por fim, você precisa investir no reino de Deus. Investir no reino de Deus. Valorizar as coisas eternas. Praticar exercícios espirituais. E investir no reino de Deus. Isto é, você precisa se importar. Você precisa ser um acionista do reino de Deus. Você precisa dizer assim, o que é meu também é do reino e da obra de Deus aqui na terra. Caso contrário, o amor de Deus vai se, como eu posso dizer, vai se derretendo, daqui a pouco a gente só tem a fachada de crente e o diabo brincando, destruindo casamento, o diabo destruindo vida de filho, família, finanças, saúde, se acabando tudo. Pastor não, pastor não pode fazer nada por você não. Quem pode fazer é Deus.
E Deus está dizendo, eu me ponho hoje em contenda com a terra, com os habitantes na terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Guarda esses 3 conselhos e não aceite você perder o amor de Deus na sua vida. Não aceite isso. Pastor, faça. Eu não. Eu já estou mudando. Estou mudando. Pare desse negócio da promessa, é muita palavra e pouca ação. Tem que ter mais ação. Tem que ter mais ação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus.